Deus diz. O arcanjo Miguel alerta: não ande por esse caminho, em 7 minutos um acidente vai acontecer. Não rejeite. E se em apenas 7 minutos a sua vida pudesse mudar drasticamente? E se o céu estivesse gritando com urgência: pare agora, mude a rota, saia desse caminho? E você não ouvisse? E se o próprio arcanjo Miguel, enviado por Deus, estivesse tentando impedir uma tragédia que se aproxima? Existe um destino que você ainda pode evitar, mas só se tiver ouvidos para escutar e coragem e para obedecer. Porque quem assistir até o final desta mensagem receberá um livramento profético que mudará o curso dos próximos dias. Mas quem rejeitar poderá não ter tempo para um novo começo. Escreva: Deus me guarda sempre. Você sente isso? Essa inquietação no peito, essa dúvida que você finge não ouvir, essa sensação de que algo está errado? Pois é, não é paranoia, é espiritual. É o céu tentando chamar sua atenção. Deus está sussurrando, mas o tempo está correndo. E Ele escolheu este momento, essa mensagem de Deus, para te arrancar de um caminho que te levaria direto para a destruição. O arcanjo Miguel, guerreiro celestial, está em pé, espada desembainhada, apontando o dedo para uma direção e dizendo com autoridade divina: não vá por aí, porque nessa direção há engano, há acidente, há dor, há perda, mas você ainda pode virar à esquerda quando todos esperam que você siga reto. Você ainda pode dizer não quando o mundo inteiro espera que você diga sim. Você tem ideia de quantas vezes Deus já te livrou sem que você sequer percebesse? Quantas vezes uma mensagem de Jesus chegou bem na hora exata, te fazendo mudar de ideia, voltar atrás, demorar um pouco mais antes de sair? 7 minutos. É o tempo entre o quase e o nunca mais. É o tempo entre a decisão de seguir o impulso ou ouvir a voz do Espírito. É nesse curto espaço de tempo que o céu se move, que o destino pode ser reescrito, que o inferno tenta acelerar e Deus grita: ainda dá tempo, mas você precisa obedecer. Essa estrada que você está prestes a seguir, talvez uma decisão precipitada, um relacionamento tóxico, um negócio mal alinhado, uma viagem motivada pela ansiedade, não é apenas uma escolha comum, é uma armadilha. E a armadilha já foi armada. O inimigo está rindo, contando os minutos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, enviou Miguel para te alertar. Porque há uma guerra no mundo invisível agora mesmo, e o seu nome está no centro dessa batalha. Você pode não ver os demônios tentando te apressar, te empurrar, te cegar, mas eles estão aí. E eles sabem que se você der mais um passo, cairá. Mas ouça, você não é qualquer um. Você é chamado, escolhido, separado por um propósito. Você é alvo do amor de um Deus que fala através de sinais, sonhos, alertas, mensagens inesperadas. Esta mensagem de Deus não é um acaso, ela é resposta. Talvez você tenha pedido uma confirmação, talvez tenha orado em silêncio, cansado de sinais confusos, mas agora é claro: pare, recalcule, ore, espere, porque o céu está agindo nos bastidores para desviar um acidente que o diabo planejou nos mínimos detalhes. Deus não quer apenas te livrar do acidente físico, mas também do acidente emocional, espiritual, familiar. Você está prestes a entrar em uma fase que pode custar anos da sua vida, se não ouvir. Talvez seja uma conversa que você está pensando em ter, um perdão que você está resistindo em liberar, uma porta que parece aberta, mas foi forjada pelo inimigo para parecer de Deus. Não se engane, nem toda oportunidade é bênção, nem toda direção é segura, e quando o céu envia o arcanjo Miguel para intervir, é porque o nível de perigo é altíssimo. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir seu apoio para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Apoie e receba ainda mais bênçãos. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração, amém? E nesse exato momento,
Você sente algo estranho, um nó no estômago, um calafrio. O ambiente parece mais pesado. Isso é espiritual. Você está sendo confrontado entre dois reinos: o do engano e o da verdade, o da pressa e o da paz, o da dor e o do livramento. E Deus te deu livre arbítrio, sim, mas Ele também te dá sinais, avisos, freios, porque Ele prefere te ver parado e seguro do que veloz e morto. Essa mensagem de Jesus veio para te lembrar: você não está sozinho. Há um anjo do Senhor à sua frente agora mesmo, impedindo a queda que você não vê. Talvez você esteja dizendo: mas eu já marquei, já combinei, já planejei. Vai ser agora. Pare, reconsidere. Uma simples alteração de horário pode te salvar. Um telefonema pode mudar tudo. Uma oração pode atrasar o mal e apressar o céu. O mundo espiritual se move com base na sua obediência. Se você ouvir agora, os próximos 7 minutos serão o milagre mais silencioso da sua vida. Você não verá o acidente que foi evitado, mas sentirá a paz que ficou, o alívio inexplicável, a proteção invisível, o silêncio que fala mais alto que qualquer buzina, explosão ou lágrima. Deus está dizendo: filho, filha, não vá por esse caminho. Espere mais um pouco, mude a rota, fique em casa, ligue para alguém, ore mais uma vez, confirme com meu espírito, porque quem anda com o espírito não tropeça nas pedras que o diabo coloca à frente. Quem ouve o céu não se distrai com os sussurros do inferno. E você tem escudo, você tem cobertura, você tem chamado. Mas até os escolhidos precisam obedecer para não caírem em armadilhas montadas com aparência de bênção. Escreva: eu escolho obedecer. O arcanjo Miguel não foi enviado à toa. Quando ele aparece, é porque a guerra é intensa. E nesse momento há uma guerra por você. Há uma tentativa desesperada das trevas de te atingir quando você menos espera. Mas o céu correu antes. E esta mensagem profética chegou para ser o desvio necessário entre você e o mal que estava programado. 7 minutos. Esse é o tempo que o céu te dá agora. O tempo para orar, para parar, para mudar. Porque não se trata apenas de um acidente na estrada. Trata-se de um acidente na sua alma, na sua história, no seu futuro. E Deus está dizendo com voz forte: não rejeite, porque Ele não é obrigado a avisar de novo. Ele faz isso por amor. Ele manda sinais para quem Ele quer preservar. E se você está recebendo esta mensagem, é porque Deus quer preservar você, sua casa, seus planos, sua vida. Então pare, respire, confie, porque a obediência de hoje é o livramento de amanhã. O céu não perde tempo com alertas vazios. Quando Deus permite que uma mensagem como essa alcance você, é porque já houve uma movimentação espiritual intensa. Algo foi rompido, algo foi visto e os anjos foram comissionados para intervir. Neste momento, o arcanjo Miguel está em posição de guerra por sua causa. Ele não apenas observa, ele combate. Ele intercepta ataques antes que te toquem. Mas existe uma condição: sua sensibilidade à voz de Deus. Porque livramentos não se manifestam apenas por intercessão divina, mas também pela obediência humana. Você precisa decidir com coragem. Vai continuar pelo caminho fácil ou vai seguir pela estrada da fé? Deus conhece a intenção do seu coração. Sabe das suas vontades, dos seus desejos mais profundos, mas também conhece cada armadilha do inimigo. Ele vê o que você não vê. Ele enxerga além da aparência. O que parece bonito pode estar podre por dentro. O que parece uma oportunidade pode ser a isca perfeita para te tirar da rota do seu propósito. E às vezes, a única forma de impedir que você caia é levantar um alerta como esse. Você pediu direção, pediu resposta e agora ela chegou. Não adianta orar pedindo livramento e no momento em que ele vem, duvidar do aviso. Essa mensagem de Deus não é um conselho, é uma convocação à obediência.
Há atmosferas que você ainda não percebeu que estão carregadas espiritualmente. Lugares que parecem normais, mas estão pesados. Conversas aparentemente inofensivas que carregam veneno. Propostas disfarçadas de bênçãos que vão custar sua paz, seu foco e talvez até sua vida. O céu já mapeou tudo. O arcanjo Miguel já passou por cada detalhe do cenário em que você está prestes a entrar. E ele encontrou perigo, encontrou laços, encontrou setas. Por isso, o grito do céu é urgente. Não vá. Se você cruzar essa linha sem ouvir, estará saindo da zona de cobertura. Deus continuará te amando, mas você mesmo estará rompendo o escudo espiritual que te protege. Você não foi chamado para viver pelo impulso. Você foi separado para caminhar em discernimento. E isso exige fé, exige sacrifício, exige domínio próprio. Nem sempre a escolha certa é a mais fácil, mas ela é a mais segura. Deus sabe o que está por trás daquele sim que você quer dar tão rápido. Ele vê o rosto sorridente e a intenção oculta. Ele vê o abraço que esconde a faca. Ele vê a estrada asfaltada que termina em abismo. E por isso ele intervém, ele quebra agendas, ele muda horários, ele atrasa compromissos, porque ele está salvando você de algo que não voltaria atrás. Você está diante de um divisor de águas. Essa escolha, esse passo, essa direção pode mudar o rumo da sua história para sempre. E é exatamente por isso que o céu está se manifestando com tanta intensidade. Quando o arcanjo Miguel entra em cena, é porque algo muito sério está em jogo. Não se engane achando que é exagero. O que parece simples aos olhos humanos pode ser letal no mundo espiritual. Não é só uma saída, não é só uma conversa, não é só um projeto, é uma armadilha disfarçada de oportunidade. E se você ignorar esse alerta, poderá colher consequências que durarão anos. Escreva: Deus me direciona sempre. Há decisões que te afastam do propósito, mesmo que pareçam pequenas. Deus está te chamando de volta para o alinhamento. Está dizendo: não negocie sua paz por conveniência. Não troque sua integridade por aprovação. Não aceite migalhas quando tenho banquetes para você. Às vezes, o livramento está justamente no não que você tem medo de dizer, no cancelamento que você hesita em fazer, no afastamento que parece doloroso agora, mas vai te poupar de feridas profundas mais à frente. Você precisa confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo que pareça ilógico, porque a obediência agora te salvará depois. Você não está sendo paranoico, você está sendo sensível, está ouvindo aquilo que muitos ignoram. E é por isso que Deus te escolheu para carregar algo maior. O preço da sensibilidade espiritual é alto, mas o resultado é glorioso. Você verá portas fechando hoje para te livrar de cárceres amanhã. Você verá amizades se afastando para que a paz volte a reinar dentro de você. Você verá oportunidades evaporando porque não eram bênçãos, eram testes. E quando você passar por isso sem reclamar, sem retroceder, o céu abrirá as portas certas, porque Deus honra quem obedece, mesmo quando não entende. O arcanjo Miguel está com a espada em riste. Ele está na frente da porta que você quer abrir e está dizendo: não é por aqui. Você sente resistência, sente que algo não está fluindo, sente um desconforto que não sabe explicar. Isso é o Espírito Santo. É Ele segurando seus passos. É Ele te empurrando de volta para a rota do céu. Você pode até achar que está perdendo tempo, mas está ganhando vida. Está ganhando propósito, está ganhando proteção, porque pior do que perder uma chance é perder a direção. E hoje, Deus está te devolvendo o caminho certo. Você foi separado para viver os planos de Deus, não os improvisos do diabo. E isso exige coragem para frustrar expectativas alheias, para cancelar compromissos, para mudar de ideia, para dizer não com firmeza. Não se culpe por isso, não se sinta fraco.
Pelo contrário, você está mais forte do que nunca, porque é preciso força para parar no meio do caminho e dizer: Espírito Santo, se não for tua vontade, eu não vou. É isso que o céu está esperando de você agora. Uma atitude de fé, uma postura de quem prefere perder algo hoje do que perder tudo amanhã. Uma entrega total. A estrada que parecia segura já foi contaminada. Há armadilhas plantadas por onde você passaria. Pessoas que foram instruídas para te fazer tropeçar. Situações preparadas para minar sua energia, sua saúde, sua paz. Mas agora, tudo está sendo revelado. Não ignore os sinais. Não force portas. Não acelere onde Deus mandou esperar. A proteção de hoje é o testemunho de amanhã. O desvio que você acha frustrante será a rota da promessa. E quando você olhar para trás e perceber de quantas coisas foi poupado, entenderá por que o céu se moveu com tanta pressa. Escreva: eu sigo pela fé. O tempo do engano acabou. Deus está te entregando clareza. Está te dizendo: você já tem discernimento suficiente para escolher certo. Não se sabote. Não se permita entrar onde eu já te disse para não entrar. O mundo espiritual está em movimento. O arcanjo Miguel já venceu batalhas por você nesta madrugada. Agora só falta você fazer sua parte. Dê meia volta se for preciso. Cancele sem medo. Mude sem culpa. Porque esse é o tempo da sua preservação. O acidente foi evitado, mas a decisão ainda está em suas mãos. Não se trata apenas de obedecer a um comando espiritual, mas de entender que existe um propósito maior por trás do que Deus está fazendo agora. Você não está sendo impedido de algo bom. Você está sendo preservado de algo destrutivo. A percepção que você tem neste momento define se vai viver por instinto ou por revelação. É fácil seguir o fluxo quando tudo parece coerente à lógica humana. Mas os maiores milagres acontecem quando você tem coragem de nadar contra a corrente, movido por uma convicção que não se explica, apenas se obedece. O arcanjo Miguel não foi enviado para te assustar, mas para te proteger de algo que já foi visto, arquitetado e calculado pelas trevas. Há decisões que exigem sacrifício imediato, mas geram colheitas eternas. Talvez o caminho que você estava prestes a tomar te daria prazer instantâneo, validação momentânea, sensação de progresso, mas arrancaria de você aquilo que ninguém vê: sua paz, sua sensibilidade, seu tempo, sua essência. Deus não te quer funcional e infeliz. Ele não te chamou para manter aparências enquanto sangra por dentro. O que Ele quer de você agora é uma entrega real, onde a sua confiança esteja acima das circunstâncias. Ele está dizendo: filho, se afaste agora para não sofrer depois, porque o amor verdadeiro avisa antes da queda. E é isso que essa mensagem de Deus está fazendo, sendo o aviso antes da dor. Você acha que o atraso é perda, mas na verdade o atraso é proteção. Aquilo que parece estar te atrasando está na verdade desviando o golpe. A reunião que não aconteceu, a resposta que não chegou, o dinheiro que ainda não veio, a pessoa que se afastou, nada disso foi acaso. Foi o céu intervindo, travando o que te faria tropeçar. Enquanto você murmura, o céu celebra porque conseguiu te poupar. E se você permitir que a fé conduza a sua interpretação, vai perceber que não perdeu nada, apenas foi poupado de se perder. Essa mensagem de Jesus é como um alarme espiritual te despertando para a realidade que vai além do que os olhos naturais conseguem enxergar. Você tem orado por portas abertas, mas precisa entender que portas fechadas também são respostas. Nem tudo que é bloqueado é castigo. Muitas vezes é livramento. Deus está se colocando à frente de certas decisões suas com um único objetivo: preservar sua essência. Porque o que Ele tem para você é maior do que você imagina, mas você precisa estar inteiro para viver isso. Não adianta conquistar o mundo e perder a alma. Não adianta ganhar status e perder o senso de propósito. Não adianta chegar longe e não ter paz para permanecer.
Por isso, ele fecha o que você achava que era certo. Ele interrompe o que parecia promissor. Porque lá na frente, você agradecerá pelo que hoje ainda te confunde. Escreva, portas certas se abrem. A sensibilidade que você tem agora é um presente raro. São poucos que ainda conseguem discernir quando algo está errado, mesmo quando tudo parece certo. O Espírito Santo está ampliando sua visão, mostrando detalhes que antes passavam despercebidos. Você está sendo lapidado para perceber o que outros ignoram. Está sendo treinado para ouvir além do barulho, para discernir a atmosfera por trás das palavras, para identificar a presença de Deus mesmo em cenários silenciosos. Isso é um dom. E esse dom será decisivo nos próximos dias. Você será guiado não pelo que vê, mas pelo que sente. E isso vai te poupar de ciladas que viriam mascaradas de bênçãos. O inimigo é astuto. Ele não se apresenta como ameaça, mas como solução. Não chega com gritos, mas com propostas sutilmente sedutoras. Ele sabe como atrair sua atenção, sabe onde tocar, sabe como camuflar uma cilada debaixo de um discurso bonito. E é por isso que o céu está tão intenso em te alertar, porque o ataque que está vindo contra você não virá com força, mas com engano. E o engano é mais perigoso que a perseguição, porque ele entra sorrindo. Deus te quer blindado. E essa blindagem começa agora, quando você decide seguir o impulso do Espírito ao invés da aparência da situação. Tem gente se afastando porque não suporta a luz que você carrega. Tem ambientes te rejeitando porque o que há em você expõe o que está neles. Não estranhe as portas que se fecham. Não se sinta rejeitado. Você está sendo redirecionado. Deus está te levando para lugares onde a sua presença será bem-vinda, onde seu dom será honrado, onde sua paz será protegida. Mas para isso, você precisa deixar de lutar por espaços onde o céu já te deu saída. Não insista onde Deus já retirou a graça. Não force presença onde o Espírito já foi embora. O novo de Deus começa quando você tem coragem de sair de onde não cabe mais. A estrada que parecia certa te ofereceria aplausos, mas roubaria sua voz. Te daria palco, mas tiraria sua essência. E o Espírito Santo está gritando por dentro de você. Volta, ainda dá tempo, porque o céu não te chamou para ser apenas mais um. Você carrega algo raro. Você é resposta para gerações. E é por isso que o processo é mais intenso com você. Porque o seu destino exige mais vigilância. O seu chamado exige mais discernimento. O seu propósito exige mais renúncia. E se você souber ouvir agora, o livramento que Deus está te dando será o maior testemunho da sua vida. Escreva, eu sigo a direção. Está chegando um tempo em que tudo fará sentido. As portas fechadas de hoje serão as provas do amor de Deus por você amanhã. O não que doeu vai se transformar em gratidão. A estrada que você evitou será lembrada como o caminho que quase destruiu sua paz. Mas para isso, você precisa manter-se firme. Não negocie sua sensibilidade. Não cale a voz do Espírito. Não ignore os sinais. Porque quando Deus levanta o arcanjo Miguel para te proteger, é porque o perigo é real. Mas o livramento também é. Você está sendo alinhado, posicionado, cercado pela graça. Os céus estão em movimento. E o mundo espiritual já reconhece que você é intocável enquanto estiver debaixo da direção de Deus. Agora é a sua vez de agir. Não recue, mas também não avance sem permissão. Seja guiado, não guiador. Seja conduzido, não precipitado. O caminho certo pode não ser o mais rápido, mas é o mais seguro. E o destino que Deus preparou para você ainda é maior do que você sonhou. Você está a poucos passos de uma virada que mudará tudo. Mas apenas se obedecer. Apenas se confiar. Apenas se permanecer atento ao que o céu está dizendo agora. Há coisas que não se negociam, e a direção de Deus é uma delas. Quando o céu aponta uma rota, não é para que você considere,
é para que você siga. Não existe proteção onde há rebeldia. O manto que cobre também exige obediência. Deus está te mostrando com clareza que o que vem pela frente, se você insistir, vai custar caro demais. A aparente estabilidade desse caminho que você quase escolheu é só uma ilusão passageira. Ele pode até começar bem, mas termina em cativeiro emocional, em desgaste espiritual, em lágrimas que poderiam ter sido evitadas. O arcanjo Miguel não se manifesta por pouca coisa. A presença dele é um sinal de urgência espiritual. E quando o céu envia um dos seus guerreiros mais poderosos, é porque algo muito sério está tentando se instalar. Você pode até achar que tem o controle da situação, mas a verdade é que só Deus vê o que acontece nos bastidores. Há alianças sendo formadas contra você, mesmo que você ainda não tenha percebido. Há palavras sendo lançadas, há ciladas sendo armadas, há portas que parecem boas, mas têm um fundo de escuridão. E você está no centro dessa batalha, não porque é fraco, mas porque é perigoso demais para o inferno. A tua existência é uma ameaça para os planos das trevas, e por isso as distrações têm vindo com força total. São atalhos, convites, propostas, apelos emocionais. Tudo com aparência de bem, mas com essência de engano. A tua sensibilidade é a chave para sair ileso. Esse caminho que você estava prestes a seguir não iria apenas te atrasar, ele iria te deformar, ia mudar quem você é, apagar a chama que Deus acendeu dentro de você, te desconectar da presença que hoje ainda te sustenta. Deus está te resgatando antes da queda, e isso é um privilégio que poucos entendem. Muitos só reconhecem quando já estão no fundo do poço, quando já perderam tempo, energia, propósito. Mas você não. Deus decidiu te poupar antes do estrago. Está te dando acesso ao segredo antes que o veneno entre. Está te separando da multidão para preservar o que ele tem de único com você. Por isso dói, por isso parece solitário, por isso parece confuso, mas é livramento. Escreva: sou protegido por Deus. Às vezes, o livramento vem em forma de silêncio, em forma de resposta que não chega, em forma de pessoa que se afasta, em forma de agenda que se frustra, e você chama de azar, chama de fracasso, chama de decepção, mas no mundo espiritual, os anjos estão celebrando mais uma armadilha evitada. Há coisas que o céu esconde de você para preservar sua paz. Há portas que Deus não permite que você veja por dentro, porque Ele sabe que, se você soubesse o que está ali, ficaria paralisado de medo. Então Ele só diz: confia em mim, não vá. E você precisa ter fé suficiente para aceitar que obedecer é mais seguro do que entender. Você está sendo treinado para confiar antes de enxergar, para ouvir antes de compreender, para obedecer antes de calcular. Isso é fé madura. Isso é dependência real. Deus não quer mais só sua emoção. Ele quer sua entrega. E uma entrega de verdade não exige explicações, exige confiança. É hora de parar de lutar com a direção do céu. É hora de parar de argumentar com o Espírito. Ele já te mostrou. Ele já te alertou. E agora ele te dá um último convite. Ou você obedece, ou colherá as consequências de uma escolha teimosa. Não se trata de punição, se trata de causa e efeito. O caminho errado tem consequências, mas o caminho certo tem proteção. Deus está te levantando como alguém que será referência em discernimento. Você vai ser aquela pessoa que os outros procurarão para ouvir conselhos, porque sentirão que há algo diferente em você. Essa diferença é fruto da sua obediência, do seu temor, da sua entrega. Mas para isso acontecer, você precisa vencer essa guerra interna. Você precisa calar as vozes da dúvida, da ansiedade, da carência, da vaidade, do ego, porque são essas vozes que te arrastam para lugares que Deus nunca te mandou ir. Lugares que te drenam, que te ferem, que te moldam segundo a lógica humana e não segundo o plano celestial.
As próximas semanas serão decisivas. Você vai se deparar com situações que vão testar sua fidelidade à direção que Deus já te deu. Vão parecer boas, vão vir de pessoas confiáveis, vão ter uma aparência limpa, mas o Espírito Santo vai te dar um incômodo, um sinal, uma inquietação. E esse será o seu termômetro. Confie nesse incômodo. Obedeça a essa paz que sai. Porque o diabo sabe que não pode te derrubar com escândalo, então ele tenta com sutileza. Mas Deus já te deu o discernimento necessário para não cair. Basta você não ignorar. Basta você não racionalizar. Basta você não se enganar. Você está numa encruzilhada espiritual. Há caminhos se abrindo, mas só um deles foi autorizado por Deus. Os outros são armadilhas com cara de bênção. Caminhos bonitos que acabam em destruição. E você precisa escolher com base no que o Espírito diz, não no que os olhos veem. Essa é a diferença entre os que sobrevivem e os que vencem. Os que sobrevivem são os que vivem de milagres emergenciais, correndo dos próprios erros. Os que vencem são os que obedecem antes da queda. Você está sendo chamado para viver como vencedor. Para não apenas sobreviver, mas reinar. Mas para isso, precisa confiar no mapa divino, não nas placas humanas. Escreva: caminho com sabedoria. Deus já colocou sentinelas no seu caminho. Pessoas que vão te alertar. Situações que vão te incomodar, sinais que vão se repetir. Você vai começar a perceber padrões. Vai perceber que algo se repete toda vez que você insiste em um lugar onde Deus não quer que você esteja. Isso não é coincidência. É proteção. E quando você finalmente se alinha com o céu, tudo começa a fluir de um jeito diferente. O peso sai, a dúvida vai embora, a paz volta. O ambiente muda, porque o lugar onde Deus quer você é onde o favor dele já está esperando. Não aceite nada que roube sua paz. Não abrace o que te distancia da presença. Não se envolva com o que consome sua essência. Você foi separado, e isso significa que nem tudo serve, nem tudo convém, nem tudo é compatível com o seu destino. Por isso, quando o arcanjo Miguel se coloca à frente e diz: não ande por aí, obedeça, porque o que está sendo evitado é maior do que você imagina. E o que está sendo reservado é mais glorioso do que você esperava. O céu não te nega o agora, sem antes preparar um depois muito melhor. Você só precisa confiar e seguir. O mundo espiritual não se move pelo que parece lógico aos olhos humanos. Ele se move pela verdade eterna que Deus estabeleceu antes mesmo de você nascer. Quando o arcanjo Miguel se posiciona à frente da sua rota, não é para bloquear seu avanço, é para garantir que você chegue inteiro no destino que foi profetizado sobre sua vida. Há promessas que ainda não se cumpriram porque você tem insistido em rotas não autorizadas. Não é que Deus tenha mudado os planos, é que você tem tentado acessá-los por atalhos que não foram construídos pelo céu. E todo atalho fora da direção divina cobra um preço: sua paz, sua clareza, sua força. Você precisa entender que o que está em jogo aqui não é um simples dia da sua semana ou uma escolha rotineira. É um ciclo inteiro que o céu está tentando impedir que você entre. Um ciclo que, se você decidir por conta própria, vai atrasar sua colheita, contaminar sua fé, roubar sua energia e afastar você de conexões que seriam resposta para sua jornada. Há conexões que Deus ainda não permitiu se manifestarem, porque se manifestassem agora, encontrariam você no lugar errado, com a mente confusa, sem discernimento para reconhecer o valor delas. Por isso, o Espírito grita dentro de você agora: volta, espera, escuta. Você já teve livramentos silenciosos, já escapou de armadilhas por intuições inexplicáveis, já mudou de ideia em cima da hora e mais tarde descobriu que algo ruim teria acontecido. E agora, Deus está sendo ainda mais direto. Não há espaço para dúvidas. Ele está usando essa mensagem de Jesus como instrumento para parar você por dentro.
para quebrar o ritmo acelerado da sua alma. Porque quando a alma está agitada, ela confunde intensidade com direção, e nem tudo que é forte vem de Deus. O inimigo também sabe causar impacto, também sabe empolgar, também sabe manipular atmosferas. Mas a paz verdadeira, aquela que ultrapassa todo o entendimento, essa só vem do alto. E onde ela não está, Deus não está. Escreva: minha paz vem do alto. É tempo de redefinir suas prioridades. O que te faz correr? O que tem guiado suas decisões? É o medo de perder uma oportunidade? É o desespero de agradar alguém? É a tentativa de não desapontar expectativas humanas? Cuidado! Tudo que te movimenta fora da presença de Deus é laço. Tudo que te impulsiona sem antes te aquietar diante da vontade divina é cilada. Você não foi chamado para viver refém das urgências. Você foi separado para viver conduzido pela voz. E a voz do céu nunca grita. Ela sussurra, ela guia com paz, ela confirma com convicção, ela não te faz correr, ela te faz caminhar firme. O inimigo sabe que não pode tirar de você o que Deus já liberou, então ele tenta fazer você mesmo jogar fora. Como? Acelerando seus passos, desgastando sua energia, fazendo você gastar fé em lugares errados, oferecendo atalhos que parecem ser respostas, mas são armadilhas. Por isso, a vigilância espiritual é mais do que um hábito, é um escudo. Você precisa estar atento ao que está nas entrelinhas. As pessoas que aparecem do nada, as propostas que surgem com promessas exageradas, as oportunidades que querem te fazer pular processos. Nenhuma bênção verdadeira te faz fugir da preparação. Nenhum envio celestial te arranca da construção. O que é de Deus te amadurece antes de te expor. Você está sendo puxado de volta ao centro da vontade de Deus. Está sendo retirado de uma zona de confusão espiritual que tentou te envolver com aparência de avanço. Foi bonito, foi intenso, mas era distração. E Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu não permitir que você se perdesse. Por isso, ele paralisou o fluxo, quebrou o ciclo, enviou Miguel, tocou sua consciência. E agora, tudo o que ele espera é que você diga: sim, Senhor, eu volto. Porque não é tarde, ainda há tempo, ainda há uma rota aberta. Mas ela exige renúncia, exige humildade para reconhecer: eu quase fui, mas Deus me chamou de volta. Não há vergonha nenhuma em admitir que você errou a direção. O céu não está interessado em punir sua pressa, mas em celebrar sua volta. Você não perdeu credibilidade com Deus. Você não perdeu o acesso. Você ainda tem aliança, ainda tem graça, ainda há anjos cercando sua história. Mas você precisa parar de correr atrás do que não te foi prometido. Porque quanto mais você se afasta da rota original, mais difícil fica identificar as vozes certas. E é nesse lugar de confusão que o inimigo planta suas mentiras. Faz você acreditar que está sozinho, que perdeu tempo, que não tem mais volta. Tudo mentira. Você ainda pode recomeçar agora, e esse recomeço começa com uma única palavra: obediência. Escreva: obedeço sem questionar. A sua obediência não é só um ato pessoal. Ela é profética. Ela libera atmosferas. Ela protege sua casa. Ela influencia decisões futuras. Cada vez que você diz não para o que Deus não aprovou, você está dizendo sim para um futuro preservado. Você está ativando livramentos em cadeia. Está poupando sua alma de guerras desnecessárias. Está guardando sua mente de batalhas que não eram suas. E está abrindo espaço para que o céu te direcione com mais clareza. O Espírito Santo não compete com barulho. Ele fala no silêncio. E é nesse silêncio que você ouvirá a próxima instrução. Deus está prestes a te surpreender com recomeços. Mas para recebê-los, você precisa estar no lugar certo, com o coração certo, na estação certa. E isso só será possível se você parar agora e voltar ao que ele já te disse.
Às vezes, o novo de Deus está no retorno ao último ponto de obediência. Onde foi que você parou de ouvir? Onde foi que você se desconectou? Onde foi que você escolheu seguir o coração em vez da direção? Volte lá. Deus está esperando por você naquele ponto. Ele nunca saiu de lá. Ele não se move segundo seus impulsos. Ele permanece onde a voz dele ainda é obedecida. A próxima fase da sua vida exige leveza, exige discernimento, exige clareza. E isso não virá enquanto você insistir em carregar bagagens que Deus já pediu para você soltar. Pode ser uma amizade, uma proposta, uma rotina, uma lembrança, uma ideia. Seja o que for, se está te pesando, não veio do céu. Deus não te chamou para andar sufocado. O jugo dele é leve, o fardo dele é suave. Mas só é suave para quem anda do lado certo. Se está pesado, talvez seja porque você voltou a andar sozinho. E hoje, o Espírito está te chamando de volta para o passo sincronizado, para o ritmo do céu, para o compasso da paz. Você ainda não viu, mas os céus estão agitados por sua causa. Há movimentações acontecendo em sua defesa. Há intercessões sendo feitas ao seu favor. Há destinos sendo protegidos por sua decisão de obedecer. E essa decisão, embora silenciosa para os outros, está sendo celebrada nos céus. Você foi guardado, foi preservado, foi retirado de um laço que teria te deixado sem forças. E agora, um novo tempo começa. Um tempo onde você não precisará mais correr, porque quem anda com Deus não se atrasa. Ele chega na hora exata, e o que é dele, ninguém consegue impedir. Quando Deus decide intervir, ele não espera sua permissão para mover o mundo espiritual ao seu favor. Ele não consulta sua agenda, nem considera os seus planos quando o assunto é preservar a sua vida. O cuidado dele é tão intenso que mesmo quando você está distraído, vulnerável, convencido de que está no controle, ele já está agindo nos bastidores, desmontando armadilhas que você ainda nem sabe que existem. E é por isso que esse alerta é tão urgente. O arcanjo Miguel não está de passagem. Ele está de prontidão, encarando o inimigo, segurando uma batalha que não é visível aos olhos naturais, mas que está acontecendo neste exato momento pela sua alma, pelo seu destino, pelas promessas que ainda vão se cumprir. Você pode não ter percebido, mas já houve tentativas de te paralisar. Pensamentos confusos que surgiram do nada, pressões emocionais que te deixaram sem direção, palavras que te feriram silenciosamente, decisões precipitadas que quase foram tomadas. Tudo isso faz parte do ataque que estava sendo tramado contra você. O inimigo não aparece com chifre, ele aparece com distrações, com sentimentos distorcidos, com ofertas que brilham por fora, mas são ocas por dentro. Só que o céu já havia detectado tudo. E agora, o próprio Miguel se levantou com uma espada em chamas para cortar laços invisíveis, romper atmosferas tóxicas e declarar sobre sua vida: esse aqui não toca. É preciso que você entenda o peso espiritual da sua obediência. Cada passo em direção à voz de Deus desmantela uma estratégia do inferno. Cada atitude que você toma, baseado na direção do Espírito, quebra cadeias que tentavam se formar ao seu redor. Há ciclos de destruição familiar que estavam prestes a se repetir em você, mas que foram interrompidos no exato momento em que você parou para ouvir essa mensagem. Porque Deus, ao ver sua sensibilidade, ativou um novo nível de cobertura. Ele decidiu que você não vai repetir o padrão da dor, não vai continuar a corrente da confusão, não vai permitir que a história termine igual terminou para outros. Escreva: Deus quebrou o ciclo. Essa obediência vai custar. Vai exigir silêncio quando tudo em você quer gritar. Vai exigir renúncia quando a emoção te impulsiona. Vai exigir decisões que ninguém vai entender. Mas não é sobre agradar os outros. É sobre proteger o seu propósito.
Há coisas que Deus quer fazer através da sua vida que ainda não foram reveladas. Por isso, o ataque é tão específico, tão direcionado. O inimigo tem medo do que você vai se tornar se continuar ouvindo o céu. Ele teme o impacto da sua transformação. Ele teme a força que você vai carregar quando estiver completamente alinhado. Então, ele tenta impedir antes de acontecer. Mas ele chegou tarde, porque agora você já ouviu o som da trombeta espiritual. Você já foi marcado pelo toque do céu. O caminho do livramento não é confortável, mas é necessário. Deus não te promete ausência de desconforto. Ele promete presença em meio à guerra. E é essa presença que faz a diferença. Enquanto o inimigo se aproxima com fúria, o céu se aproxima com glória. Enquanto as pressões aumentam por fora, a autoridade cresce por dentro. Você não é mais o mesmo de ontem. Algo já foi ativado. O discernimento aumentou. A clareza se instalou. A sensibilidade foi afinada. Você já consegue identificar a diferença entre o que é luz e o que é só brilho. E isso te torna perigoso para o inferno, porque agora você vê, agora você sente, agora você sabe. Não se surpreenda se nos próximos dias pessoas começarem a se afastar sem explicação. Não se assuste se oportunidades promissoras evaporarem de repente. Não se entristeça se portas que pareciam perfeitas se fecharem diante de você. Tudo isso faz parte do processo de purificação da rota. Deus está limpando o caminho para que você caminhe sem distrações. Ele está desfazendo alianças que não sustentariam o peso da sua missão. Está cortando vínculos que estavam drenando sua energia, mesmo sem você perceber. Está fechando brechas que você não sabia que estavam abertas. Isso é graça. Isso é cuidado. Isso é amor em ação. Escreva, Deus cuida dos detalhes. Há uma estrada reservada para você. Nela, há encontros marcados com pessoas que vão te impulsionar, não te sugar. Há conexões divinas que só serão ativadas quando você estiver no lugar certo, na hora certa, com o coração pronto. Por isso, a preparação está sendo tão intensa. Deus não quer que você chegue despreparado para aquilo que Ele preparou. Não adianta alcançar um novo nível sem estrutura emocional e espiritual para permanecer nele. Então sim, haverá podas, haverá esperas, haverá silêncios, mas cada detalhe faz parte da edificação de uma história que não será abalada por tempestades. Você precisa se acostumar a caminhar sem garantias humanas. A fé é isso, andar sobre águas quando a lógica manda ficar no barco. É obedecer ao aviso do céu quando tudo ao redor parece calmo. É mudar de rota quando não há sinal de perigo visível. Mas o Espírito sabe, ele sonda, ele vê, ele conhece e é ele quem está te guiando agora. Você não está sozinho. Há um exército ao seu redor. Há anjos protegendo seus passos. Há mãos invisíveis limpando o caminho. E enquanto você obedece, o próprio Deus vai se encarregar de honrar cada escolha, cada renúncia, cada passo de fé. Essa fase exige vigilância dobrada. Não se distraia com elogios falsos. Não se confunda com portas abertas demais. Nem tudo que flui vem de Deus. Às vezes, o inimigo também facilita o caminho para te conduzir direto ao abismo. Por isso, observe os frutos, não a aparência. Sinta a atmosfera, não a empolgação. Confirme com o espírito, não com a emoção. O céu vai te mostrar claramente quem deve permanecer, o que deve continuar, para onde você deve ir. E quando isso acontecer, não hesite, mova-se, obedeça, porque o tempo da dúvida passou. Agora é tempo de decisão. Você não chegou até aqui por acaso. Toda a sua caminhada foi construída entre pressões, perdas, batalhas e superações. Houve noites em que ninguém soube do choro que você segurou. Dias em que tudo dentro de você dizia, desiste, mas você seguiu mesmo assim. Essa resistência não foi em vão. Ela te forjou, te preparou, te fortaleceu. E agora
Diante desse novo ciclo, você está pronto para um nível mais alto de responsabilidade espiritual. Mas para acessá-lo, é preciso continuar ouvindo, continuar discernindo, continuar obedecendo. Porque quem vive pelo Espírito jamais será confundido. O arcanjo Miguel não foi enviado para te dar uma escolha. Ele foi enviado para te entregar uma direção. Não se trata de ponderar, trata-se de obedecer. A estrada que parecia segura pode ser uma armadilha disfarçada, e a que parece vazia pode ser o caminho da promessa. Quem escolhe não é o seu medo, é o seu espírito, e o seu espírito sabe onde está a verdade, sabe onde habita a presença, sabe para onde apontam os sinais do céu. Agora é com você. Ou você segue o impulso, ou você segue a direção. E essa escolha definirá tudo que virá a seguir. Deus nunca falou em vão. Quando Ele libera uma palavra, ela carrega dentro de si um propósito que nem o tempo, nem as circunstâncias, nem o inferno inteiro podem impedir. O que Ele está fazendo com você agora é mais do que um livramento momentâneo. É uma separação definitiva. Você não vai mais andar por caminhos de confusão, de ilusão ou de conveniência. Está começando uma estação onde a direção do céu vai prevalecer sobre cada decisão da sua jornada. Por isso, o que parece um corte, na verdade, é alinhamento. O que parece uma perda é proteção. O que parece um silêncio é preparação para algo que você ainda não tem estrutura para carregar. O arcanjo Miguel não se move por sentimentalismos. Ele se move por ordens diretas do trono. E quando ele se coloca diante de uma rota e diz não passe, é porque a destruição já está posicionada além daquele ponto. Você pode até estar dizendo, mas tudo estava indo bem, tudo fazia sentido. Sim, fazia sentido aos seus olhos. Mas Deus não trabalha com lógica, trabalha com propósito. E quando um propósito é ameaçado, o céu entra em cena com força total. Você foi escolhido para viver algo grande. Mas o que é grande também exige vigilância constante. O inimigo não se incomoda com os distraídos, ele se levanta contra os despertos. E você está despertando agora. Esse despertar traz consigo uma nova sensibilidade. Aquilo que antes passava despercebido, agora grita dentro de você. Situações que antes pareciam normais, agora incomodam. Palavras que antes você aceitava calado, agora causam desconforto. Isso é sinal de que o Espírito Santo está te puxando para um nível mais alto de discernimento. Ele não vai mais permitir que você caminhe em ambientes que sufocam sua essência. Chega de se adaptar ao que te limita. Chega de tentar caber onde Deus já te tirou. O que antes era tolerado, agora será confrontado. Porque a sua identidade espiritual está sendo restaurada. E quando você se reconecta com quem Deus te chamou para ser, nenhuma estrutura contrária permanece de pé. Escreva, estou despertando no espírito. A guerra ao seu redor não é porque você é fraco. É porque você está prestes a romper com ciclos que aprisionaram gerações da sua família. Há coisas que seus pais, avós e bisavós enfrentaram sem conseguir vencer, mas você foi levantado para ser o ponto de ruptura. Por isso a pressão é tão intensa, por isso o cansaço veio do nada, por isso os pensamentos estão pesados, a alma inquieta e as vozes da dúvida tentam invadir sua mente. Mas há algo maior acontecendo. Você está sendo posicionado em um lugar onde a sua obediência vai liberar libertação para muitos. Não é só sobre você. É sobre a cadeia inteira que será quebrada por causa da sua decisão de obedecer agora. Você não tem ideia de quantas vidas estão conectadas ao seu sim, quantas pessoas serão poupadas porque você escolheu não seguir por um caminho errado. Quantos destinos serão protegidos porque você teve coragem de parar, respirar e ouvir a voz de Deus? Não se trata apenas do acidente que foi evitado. Trata-se de toda uma trajetória que será redirecionada. Um simples passo errado agora comprometeria anos de promessas. Mas Deus, em sua misericórdia,
decidiu intervir. E o mais poderoso nisso tudo é que Ele confiou em você. Ele viu em você alguém que, mesmo em meio à pressão, ainda ouve, ainda pergunta, ainda se importa com a direção correta. Os próximos dias serão cheios de revelações. Deus vai começar a te mostrar coisas que antes estavam ocultas. Você vai enxergar com mais nitidez o que antes parecia confuso. Pessoas vão mostrar quem realmente são. Ambientes vão expor suas verdadeiras intenções. E você vai sentir claramente quando estiver em um lugar onde o Espírito não habita. Isso vai te desconectar de vínculos antigos, mas vai te conectar a novas alianças divinas. Porque Deus não apenas te livra, Ele também te reposiciona. Ele tira você de onde te matavam por dentro para te plantar onde você vai florescer com autoridade, graça e propósito. Escreva: Deus está me reposicionando. Não tente explicar o que Deus está fazendo. Nem todo mundo vai entender. Nem todos vão aceitar seu novo posicionamento. Mas você não precisa de aceitação. Precisa de obediência. Quem não entende agora, um dia vai reconhecer. Porque quando a glória de Deus se manifestar na sua vida, até os que te criticaram vão ter que admitir: foi Deus. O processo é silencioso, mas o resultado será visível. A mão de Deus vai te levantar de um jeito tão inquestionável que ninguém poderá negar que houve intervenção divina. E tudo isso começou com uma simples escolha: ouvir o alerta, respeitar o aviso, recusar o caminho aparentemente seguro para permanecer na rota do céu. Você está debaixo de uma cobertura espiritual que muitos invejam, mas poucos sustentam. Porque ela exige vigilância constante, exige entrega total, exige renúncia real. Você não pode mais brincar com o chamado, não pode mais se distrair com o que te enfraquece, não pode mais negociar sua essência por aprovação. Você foi separado, foi selado. E agora está sendo preparado para um tempo onde cada detalhe da sua história será usado como testemunho. Até mesmo os erros que você cometeu, quando entregues a Deus, se transformarão em ferramentas de cura para outros. O céu está escrevendo uma nova página, e essa página começa com a sua obediência hoje. Não subestime o impacto de seguir a voz de Deus. Uma rota evitada hoje é um abismo fechado no mundo espiritual. Uma decisão alinhada hoje é uma geração inteira preservada. O que você está construindo em obediência vai permanecer por décadas. Vai ecoar em pessoas que nem te conhecem. O seu sim ao céu está sendo escrito em lugares que seus pés ainda não tocaram. Deus está à frente, preparando caminhos que só se abrem para quem decide não se contaminar com o brilho falso das ofertas do inimigo. O seu espírito já discerniu. Agora é sua alma que precisa se aquietar para obedecer. Essa transição exige maturidade. Você vai precisar andar por dias sem aplausos, sem respostas, sem confirmação de pessoas. Vai caminhar com a certeza de que ouviu o céu, mesmo que tudo ao redor tente desmentir. Mas fique firme. O que começa em obediência termina em glória. O que começa com renúncia termina com colheita. Deus nunca perde o controle da história daqueles que confiam nele até o fim. Mesmo que o processo pareça longo, ele já decretou o final. E o final é vitória, é honra, é cumprimento de promessas, é recompensa para quem escolheu a verdade quando a mentira parecia mais confortável. Você está no centro de um mover profético. Essa mensagem de Deus chegou como resposta, mas também como direção. O Espírito Santo não te trouxe até aqui apenas para consolar, mas para alinhar, porque consolo sem correção não transforma. Mas quando o consolo vem junto com a direção, ele te impulsiona para viver o que antes parecia inalcançável. E agora é o tempo de romper. Romper com hábitos, com relacionamentos, com lugares, com ideias que estavam te travando. Deus te chamou para fluir, para viver o sobrenatural, para impactar onde outros se esconderam. E esse impacto começa com a coragem de obedecer, mesmo quando tudo grita o contrário.
Você está sendo puxado para um novo tempo, e esse tempo exige uma postura completamente diferente. Deus está limpando a sua rota, porque o que está vindo requer espaço, ordem e santidade. Não dá mais para caminhar com pressa e medo. Não dá mais para dar um passo em direção ao céu e 2 em direção ao seu próprio entendimento. Chegou o momento de amadurecer na obediência, porque a sua resistência está atrasando algo que já está liberado. O céu já autorizou, os anjos já estão em movimento, o plano já foi ativado, mas falta você aceitar que não é mais sobre controle, é sobre confiança. Não é mais sobre ter razão, é sobre ter direção. O arcanjo Miguel ainda está ali. Ele permanece em guarda, porque a guerra ainda não acabou. Não é uma guerra contra pessoas, contra situações, contra sistemas. É uma guerra dentro de você. Uma batalha silenciosa entre o que você quer e o que Deus já decidiu. E enquanto você hesita, enquanto tenta negociar com aquilo que o céu já rejeitou, você prolonga um processo que poderia ser leve. Deus não está te castigando. Ele está esperando o momento exato em que sua alma vai se render por completo, sem resistência, sem argumentos, sem desculpas. Quando você simplesmente disser, faça-se em mim a tua vontade, algo será destravado. Um ciclo de favor será ativado. Uma nova estação começará e nenhuma força contrária poderá impedir. O que você precisa agora não é de mais confirmações, é de coragem. Coragem para dizer não ao que todos esperam que você aceite. Coragem para dar meia volta mesmo depois de ter anunciado que ia seguir em frente. Coragem para parecer incoerente aos olhos dos homens, mas completamente alinhado com os céus. Porque o chamado que está sobre a sua vida exige esse tipo de ousadia. É uma ousadia que não grita, que não aparece, que não precisa de palco. É aquela coragem silenciosa que acontece no escuro, quando ninguém vê, mas o céu inteiro testemunha. E quando essa coragem se manifesta, ela abre portas que ninguém mais pode fechar. Escreva, eu tenho coragem espiritual. Você não está sendo isolado, está sendo consagrado. Não está sendo deixado de lado, está sendo escondido para ser revelado no tempo certo. Esse afastamento, essa solidão, esse silêncio ao redor, tudo isso faz parte da estratégia divina. Porque há coisas que Deus só revela no secreto. Há respostas que Ele só dá no deserto. Há revelações que só vêm quando todas as outras vozes se calam. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Ele está silenciando tudo para que você consiga ouvir claramente o que precisa fazer. Não há mais distrações, não há mais desculpas, só resta você e a voz dele. E essa voz está dizendo, volte, recomece, confie em mim. Não tenha medo do recomeço. Deus é especialista em novos começos. Ele não te cobra perfeição, ele te chama para alinhamento. Não importa quantas vezes você tentou do seu jeito, não importa quantas vezes você caiu, se hoje você ouve essa mensagem, é porque ainda há um caminho preparado para os seus pés. E esse caminho começa com arrependimento, não o arrependimento que pesa e paralisa, mas aquele que liberta e reposiciona. Arrependimento não é vergonha, é chave, chave que abre o próximo nível, chave que fecha as portas do passado. Chave que ativa destinos trancados por decisões impulsivas. Você tem essa chave nas mãos agora, só precisa usá-la. Talvez você esteja cansado, cansado de recomeçar, cansado de lutar contra si mesmo, cansado de sentir que está sempre voltando ao mesmo ponto. Mas escute, desta vez é diferente. Desta vez há um envio do céu, há uma estrutura espiritual te cercando, há um exército ao seu redor. Você não está recomeçando sozinho, está sendo conduzido pelo próprio Deus. E tudo aquilo que antes parecia difícil, pesado, inacessível, agora será transformado. Porque quando você caminha na rota correta, até o impossível se submete. As portas se abrem, os corações se conectam, as respostas chegam. Não porque você forçou, mas porque você confiou.
Escreva, confio no tempo de Deus. Esse é o momento de se despir da pressa. Pressa de provar algo, pressa de ser aceito, pressa de realizar. A ansiedade sempre te empurrou para decisões equivocadas. Mas agora o Espírito te convida a caminhar no ritmo da graça. E a graça não corre, ela conduz. A graça não empurra, ela direciona. Você vai perceber que, ao obedecer, tudo começa a se encaixar. Pessoas certas aparecem, oportunidades alinhadas surgem, portas específicas se destravam. E isso acontece não porque você está buscando com força, mas porque está em harmonia com o céu. Onde há alinhamento, há fluidez. Onde há rendição, há respostas. Deus está mudando não só sua direção, mas também sua forma de decidir. Vai começar de dentro para fora. Ele está curando sua mente, acalmando seu coração, renovando seu espírito. E essa cura interna será visível nas suas escolhas. Você vai parar de correr atrás de confirmação humana, porque já terá convicção espiritual. Vai parar de mendigar atenção, porque já será suprido pelo amor que vem do alto. Vai parar de aceitar qualquer caminho, porque entenderá que quem tem promessa não anda por qualquer estrada. Você tem uma rota, e essa rota não aceita atalhos. E ainda que pareça mais longa, mais difícil, mais solitária, é nela que a glória vai se manifestar. O que Deus está prestes a fazer na sua vida vai servir de testemunho para muitos que hoje te observam em silêncio. Gente que te julgou, que te descartou, que riu do seu processo, vai ter que reconhecer a mão de Deus sobre você. Não porque você vai provar algo, mas porque a obediência sempre gera frutos visíveis. Não há como esconder o brilho de quem caminha debaixo da luz da direção divina. Você vai brilhar, não por vaidade, mas como sinal de que escolheu permanecer, mesmo quando tudo em você queria fugir. Agora é o momento de fortalecer os joelhos, de calar as emoções, de firmar os pés no chão da fé. A tempestade pode até tentar voltar, mas agora você está mais forte. As propostas erradas podem reaparecer, mas agora você está mais alerta. As pessoas que antes te confundiam podem tentar retornar, mas agora você sabe discernir. O tempo de confusão acabou. Começa agora o tempo da estabilidade espiritual, da firmeza, do foco, da obediência inegociável. Porque o que está vindo é grande demais para ser perdido por distrações pequenas. Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Ele é Deus de processos, mas também é Deus de conclusões. E se Ele começou, Ele vai terminar. Mas é preciso permanecer, é preciso ouvir até o fim, é preciso obedecer sem interrupções. O arcanjo Miguel ainda te guarda, ainda te protege, ainda bloqueia rotas perigosas. Mas você precisa continuar sensível, porque mesmo o mais ungido pode cair quando começa a agir por conta própria. Que isso nunca aconteça com você, que você permaneça sensível, obediente e alinhado até o fim. Porque quem vai até o fim recebe não apenas a promessa, mas também a coroa da fidelidade. E essa coroa já está sendo forjada com cada decisão certa que você faz em silêncio. Você está em um ponto da caminhada onde não se pode mais hesitar. O céu já te confirmou, o Espírito já te direcionou. E agora, o que está diante de você é uma linha divisória entre o que Deus construiu e o que o inimigo tentou implantar como alternativa. Não existe neutralidade quando o céu fala. Ou você se posiciona debaixo da cobertura divina, ou acaba absorvido pela aparência de normalidade que encobre o caos. Deus já não te vê como um iniciante na fé. Ele te trata como alguém que carrega responsabilidade espiritual. Você não é mais alguém que apenas recebe, agora é alguém que influencia atmosferas, que intercede com autoridade, que muda ambientes com a sua presença. Há decisões que não podem mais ser postergadas. Você sabe o que precisa cortar, sabe o que precisa encerrar. Sabe que aquele relacionamento, aquela rotina, aquela porta aparentemente segura, estão fora do plano divino.
E o motivo pelo qual Deus ainda insiste em te avisar é porque Ele sabe da grandeza que está à frente. Sabe o tamanho da herança que você ainda vai acessar. Ele não quer apenas te salvar de um acidente momentâneo, mas te proteger de uma distorção permanente. Porque um passo fora da rota agora comprometeria muito mais do que você imagina. Não é só sobre você. É sobre todos que estão ligados ao seu propósito. O arcanjo Miguel continua vigiando, mas ele só permanece onde há obediência. A espada que ele empunha é espiritual, e ela age em favor daqueles que se rendem ao comando de Deus. Não basta querer proteção se você insiste em manter conexões perigosas. Não adianta orar por direção se, na prática, você continua andando por caminhos que já foram proibidos. Esse tempo exige congruência entre a sua oração e a sua ação. O céu está observando seus movimentos. A sua próxima decisão vai revelar para o mundo espiritual se você realmente confia em Deus ou se ainda vive tentando se proteger com seus próprios métodos. Deus não precisa da sua estratégia, Ele precisa da sua entrega. Escreva: entrego o meu caminho. Se você pudesse ver o que o céu está planejando, não hesitaria em obedecer. Se você enxergasse os livramentos que estão sendo gerados cada vez que você diz não ao que parece bom, mas não é de Deus, se emocionaria. Há guerras sendo vencidas por sua causa neste exato momento. Guerras silenciosas, travadas em regiões celestiais, porque você decidiu confiar. Porque mesmo com o coração apertado, mesmo sem compreender tudo, você permaneceu. E esse permanecer está te promovendo espiritualmente. Você pode ainda não ver frutos visíveis, mas no mundo espiritual você já foi posicionado em um novo nível. Um nível onde sua palavra carrega peso, onde sua oração tem impacto, onde sua voz já está sendo ouvida em lugares onde seus pés ainda não chegaram. Essa autoridade não vem de cargos, nem de títulos, nem de palcos. Ela nasce no secreto, nas madrugadas em que você luta contra a vontade de desistir, nos dias em que ninguém te entende, mas você continua orando. Nas decisões que você toma calado, mas que o céu celebra em voz alta. É nesse lugar que os verdadeiros guerreiros espirituais são formados. E você está sendo formado nesse fogo, está sendo forjado nessa pressão, porque o que Deus tem para realizar através de você exige alguém que saiba obedecer antes de ser aplaudido, alguém que ouve antes de ser ouvido, alguém que serve antes de ser exaltado. Você foi separado para ser diferente, e essa diferença custa caro, custa rejeição, custa incompreensão, custa solidão, mas também libera honra, libera autoridade, libera presença. Não se espante se os lugares onde você era valorizado começarem a te desprezar. Isso faz parte da limpeza que Deus está realizando. Ele está removendo o que estava te sustentando de forma emocional, para que você aprenda a ser sustentado pela presença. Esse é o verdadeiro crescimento. Quando você já não depende mais de elogios para continuar. Quando você decide obedecer mesmo em silêncio. Quando você continua mesmo sem plateia, sem palmas, sem holofotes. Escreva: continuo mesmo no silêncio. A sua caminhada agora vai atrair resistência, vai incomodar, porque pessoas acostumadas com sua versão antiga vão estranhar sua nova postura. Aqueles que antes te manipulavam vão tentar te desacreditar, mas mantenha-se firme, porque cada ataque é sinal de avanço. Você está mexendo com estruturas espirituais que estavam confortáveis com sua estagnação. E quando você se levanta para obedecer, você se torna uma ameaça para o reino das trevas, mas também se torna uma torre de referência para aqueles que estão perdidos. Deus vai usar a sua vida como um farol. Pessoas vão se aproximar não porque você fala bonito, mas porque carrega algo que o mundo não tem: presença, verdade, alinhamento. Essa presença que você carrega é resultado da renúncia. E cada vez que você obedece, mesmo sem vontade, essa presença se intensifica.
A glória de Deus começa a te marcar de uma forma que ninguém poderá negar. Seus passos serão guiados, suas palavras serão direcionadas, seus olhos enxergarão o que antes passava despercebido. Você vai andar por ambientes e sentir o que está fora de ordem. Vai olhar para pessoas e perceber o que precisa ser quebrado. Isso é discernimento espiritual. É uma das marcas daqueles que caminham com o Espírito. E você está recebendo essa unção agora, porque decidiu permanecer quando tudo queria te tirar da rota. Por favor, ainda não saia deste vídeo. Quero mais uma vez contar com o seu apoio ao nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Participe e receba ainda mais bênçãos em sua vida. É só clicar no botão abaixo, onde está escrito Obrigado ou Valeu, e selecionar a contribuição que sentir em seu coração conforme Deus te direcionar. Amém? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela.